Pronto, agora está gravando. Então, eu estava dizendo, né, de que o Alan, na dissertação dele, para ficar gravado, é Alan Hatz, né? Nosso colega aqui, é psicanalista, e a dissertação de mestrado dele inclusive a gente está publicando, ele e a Carla, foi a orientadora dele na UFC, a gente está publicando um artigo dessa dissertação dele, que é exatamente sobre isso. E como as instituições de psicanálise proibiram, né, inicialmente, originalmente, e os argumentos, né, por que os homossexuais não podiam fazer foto, por que não aceitavam homossexuais nas instituições de psicanálise. Né? Então, apesar do Freud, né, consultavam o Freud dizia, não, qual é o problema? Não tem problema nenhum. E o Abraham, o Jones, essa turma própria da Freud, que era homossexual, né, curiosamente, não tomavam uma posição contrária à entrada de homossexuais nas instituições de psicanálise. Agora, o senhor falou que a justificativa seria a justificativa perversa, mas isso quer dizer que só aceitar um neurótico para ser analista, participar de instituições? Porque a perversão ali, ela ainda tem, até hoje tem, né? Uma conotação, apesar do Lacan, no texto aqui, o Lacan comenta isso, né? O Lacan dá uma outra conotação à perversão no sentido da subversão, né? Mas a perversão tem uma conotação moral muito pesada, né? Que vem do século XIX, como eu falei na vez passada. Aí, o argumento, se eu bem me lembro do trabalho do Alan, é que, por conta disso, haveria uma condição narcísica nas homossexualidades que impediria, como se você não tivesse heterossexuais afetados narcisicamente. Hoje é só o que tem, né? Basta sair na academia, ou fazendo academia e batendo foto na esteira, cara. Você vai morrer, querido. Vai cair na esteira batendo foto. É um negócio muito mais impressionante. Um negócio... Mas, enfim, essa posição mostra que a psicanálise não está livre, obviamente, de uma série de condições ideológicas, morais, etc. Né? Então, por exemplo, psicólogos também poderia ter essa neurose? Vai ser analista? Não, mas não existe. Bom, não sei como é que a IPA trata isso, né? Mas nas instituições lacanianas, por exemplo, não sei como é que está hoje. Eu imagino que não, eu imagino que isso não seja mais um critério. Né? Veja que já foi. Isso que eu estou curioso. Um critério não declarado, né? Que é exatamente isso que a interpretação do Alan desvela. É um critério moral, né? Que não era um critério propriamente psicanalítico. Não, mas eu falo nem das homossexualidades, não, mas da fato perverso e... Mas é complicado, porque não tem como você fazer esse tipo de seleção ou acertar nesse tipo de seleção. Quer dizer, hoje em dia não tem mais isso. Você faz por exemplo, a maioria das instituições hoje, elas não tem uma seleção de entrada, tem uma entrevista, tem uma... Né? E o funcionamento do sujeito, ele vai se comprovando, entre aspas, ou não, que é a coisa do reconhecimento pelos pares, né? No próprio funcionamento da instituição. Né? Porque tinha análise didática, né? Pode ser Não, uma certa isso é tudo daí. averiguação. Não, exatamente, falando historicamente. A análise didática era uma análise de que se supunha que Lacan faz críticas severas, né? Que seria uma análise diferente, porque era uma análise de um analista que estava se formando. Era uma análise que facilitaria, permitiria, possibilitaria a formação daquele analista que estava na condição de analisante. Né? E o Lacan faz críticas severas, vai dizer, entre outras coisas, que toda análise é didática. No fim das contas, né, no fim da análise, sempre se forma um analista. Que não quer dizer que todo mundo que termina a análise vai ser analista. Que é uma afirmação também que merece... A gente não pode afirmar e dizer que é assim, né? Que essas afirmações categóricas do Lacan, como a gente não pode ser religioso com essas coisas, a gente tem que afirmar, acha que é interessante, eu acho interessante. Mas a gente não pode dizer que é assim, né?
necessariamente. Até porque falar em fim de análise é outro problema. Qual é o fim da análise? Não, só... Eu acho que, tipo assim, isso que o Vitor trouxe, é porque eu acho que tem versão que, inclusive, isso é uma coisa que eu tenho, sabe? Daqui com outro tempo de diferença. Mas eu acho que quando está se falando de reversão no texto, não está falando totalmente de uma estrutura pública perversa. Assim, o perverso em si. Tá? Eu acho que tem muito mais a ver com aquilo que o Freud chama de perversão do que ele sai, né? Seria, por exemplo, o desvio da meta sexual normal, viu? Né? Tipo assim, eu não acho que é no sentido de uma estrutura que está falando, né? Sexual com perverso. Mas é porque essa aproximação aconteceu historicamente também, né? Não sei se no texto, mas historicamente tinha. Então, no texto ela fala disso, né? Ela fala dessa aproximação, da consideração da homossexualidade como uma perversão, né? O que isso é questionável, né? De uma certa forma, hoje isso é questionável, mas havia essa posição. É questionável nos dois sentidos, tanto de que ou todos os homossexuais sejam perversos, porque tudo que é universal em psicanálise está errado, né? Toda afirmação universal é furada. Tanto nesse sentido de que todos os homossexuais seriam perversos, como o fato, uma outra concepção do que é a perversão, entende? Que é mais ou menos isso. Além do que, nós temos que considerar a afirmação categórica do Freud, lá nos 3 ensaios, no começo da psicanálise, que a pulsão é perversa. E, portanto, a sexualidade é inevitavelmente perversa no sentido estrutural. Não é? Isso não necessariamente produz um tipo clínico, mas temos que nos haver, cada um, né, com a condição perversa da sexualidade. Toda ela, e não a homossexualidade. Né? Todo e qualquer tipo, vamos dizer assim, mas, enfim, quer dizer, nossa discussão no texto não é propriamente essa. A gente não que a gente não possa discutir, não é isso. Mas uma coisa que tem a ver com o que é a citação do Frei, que ele afirma. Pode marcar isso muito claro sobre a homossexualidade, dizendo que é uma conversão. Essa citação está aqui, né? Uma citação do racial, né? Mas tipo assim, mas nos 3 ensaios, a redenção ele para a sexual da vida heterossexual. Assim, Não é o que ele fala. Eu acho, por isso que eu não aceito muito a crítica a essa história de ontologia, do Lacan ter mantido a ontologia na sexuação. Eu acho que depois do seminário 20, tudo tem que ser revisto em relação a essas coisas. Né? Que até um pouco antes do seminário 20, né? Vai ver que o Lacan deixou de ser freudiano, no sentido, ele se dizia freudiano, né? Mas ele deixou de acompanhar Freud rigorosamente desde o seminário, vamos dizer assim, 9, 10, enfim, eu acho que é desde o seminário 7, mas tem umas periodizações aí que, quando ele inventa, o mais comum é dizer que quando ele inventa o objeto A, que é uma coisa que não está em Freud, né? Conceito que não está em Freud. Mas, de todo modo, e aí, a partir daí, ele foi fazendo algo que se afastava, vamos dizer assim, da obra de Freud, de certa maneira, mesmo que ele tivesse sempre Freud como referência. Vira e mexe, ele está falando do Freud criticamente ou elogiosamente. Mas o seminário 20, que obviamente ele não chega no seminário 20 assim de uma vez, né? Ele tem um preparo aqui, desde o seminário, especialmente o seminário 15, 16, até chegar no 20, a referência ao falo, ela fica completamente relativizada. Ela deixa de ser central. Não é? Ela deixa de ser central. Então, por exemplo, a própria concepção de gozo. O gozo, se você pensaria que a sexualidade, ou as sexualidades, que é o que ela diz aqui, inclusive criticando o Lacan, né, estariam inevitavelmente balizadas pelo falo, não é verdade. Em Lacan não é assim. Não? Quer dizer, o gozo não é
necessariamente uma sexualidade. Existe um gozo balizado pelo falo, que é o gozo sexual, que é o gozo falo. Mas existem outros gozos, outros tipos de gozo, que não estão no campo sexual, né? Que estão muito mais no campo do corpo. Na verdade, todo gozo é do corpo. Mas o fálico é uma forma de fazer um tipo de existência do gozo do corpo. Né? Mas, enfim, então, a partir do seminário 20, dos matemas da sexuação, eu acho que todas essas ideias, e veja bem, se a gente for para a topologia dos nós borromeanos, por exemplo, que é o que eu tenho trabalhado nos últimos 2, 3 anos, nos meus seminários, né? Esse semestre eu não estou fazendo, as noções de estrutura, elas perdem a consistência. As estruturas que eu tipo, os tipos clínicos. Né? Lacan, no seminário 15, veja, antes da topologia borromeana, ele trabalhava com a topologia de superfície e tal, ele diz, não existe a psicose, existem psicoses. Não existe a neurose. É assim, não. Ele diz, não existe a psicose, existem psicoses. Não existe a neurose, existem neuróticos. E, portanto, não existe a perversão, existe perverso. Entende? Quer dizer, é uma questão que, na topologia borromeana, a estrutura passa a ser única. É uma estrutura só. Então, você vai ter que lidar com uma série de movimentações da estrutura. Aqui, lá no fim, ela fala do limiar, né? Que é o título do curso, bordas, limites, limiares. Ela esqueceu de falar uma coisa, que depois eu vou voltar, que é uma concepção importantíssima em Lacan, que é a concepção de litoral. É parecido com a ideia de limiar, ela coloca aqui, né? Mas o litoral, Lacan tira do litoral, é a letra, que é a relação entre o simbólico e o real, ela é parecida com o litoral. O litoral não é uma fronteira. Não é? A maré está aqui, a gente que mora aqui na praia, né? A maré está aqui, de manhã, de tarde está lá embaixo. Não tem a borda, vamos dizer assim, da fronteira, ela não existe no litoral. Curiosamente, ela não cita, não sei por quê, né? Mas tem, Lacan fala disso na Conferência de Genebra, se não me engano, não me lembro mais. Mas ele vai viajar para o Japão, aí lá no avião ele olha e vê aqueles litorais, aquelas, né, do avião, e faz um comentário. Se não me engano, na Conferência de Genebra, ou em dessas outras conferências que ele fala. Então, ela usa limiar, né? Não é o termo que Lacan usa. Mas, enfim, vamos deixar para quando chegar lá, mas é só para mostrar isso, de que não... a cadeia borromeana, por exemplo, ela não tem forma. Ela tem nodamento. Agora, aquela cadeia bonitinha que a gente vê, o real simbólico imaginário, em nodado, bonitinho, não é assim, não. Você pode ter podia ter uma cadeia aqui, né? Essa topologia, ela é o que eles chamam de topologia da borracha. Ela se contrai, ela aumenta, ela se deforma. Né? Então, ninguém tem uma estrutura bonitinha, como o nó que a gente vê que não é nó, é cadeia, né? Os desenhos que a gente tem da cadeia borromeana. É assim, não. Né? Ontem eu estava conversando com um estagiário aqui, né? Que está atendendo um caso de um rapaz interessantíssimo. E eu brincando com ele, uma brincadeira séria, né? No fim da supervisão, eu dizia, rapaz, esse cara está assim, atracado com a pulsão de morte. É uma brincadeira, obviamente, né? Isso não tem rigor teórico, né? Mas é muito impressionante, assim, por exemplo, é um cara que não é psicótico, até prova o contrário, né? A gente supõe que não se trata de uma psicose, mas é um cara que, falicamente, do ponto de vista simbólico, a condição fálica dele sexual é quase zero. Não faz nada, ele não transa, ele
Por sorte, ele vê vídeos pornográficos na internet. Por sorte. Né? Pelo menos isso, né? Nada. É um negócio, um caso impressionante. Ah, é, tem alguém. Ana Maria, você pode fechar seu microfone, porque Eu acho que está dando interferência. Ah, obrigado. Tá. Entende? Então, enfim, não aquele balizamento classificatório bonitinho e tal, aquilo em Lacan vai sendo gradativamente dissolvido. Né? E veja bem, a crítica que ela faz aqui, por exemplo, de que existe um lado masculino e um lado feminino, tudo bem. Uma coisa que, não sei se ela entende, não sei se vocês entendem assim, mas os matemas da sexuação não é que tem uns do lado e tem uns do outro. Não é assim, não. Todo mundo está nos dois lados. Você tem que se haver com os 4 matemas, os 2 do lado masculino e os 2 do lado feminino. Não sei se todo mundo sabe do que é que a gente está falando, assim, dos matemas. Né? Depois a gente pode explicar, mas são fórmulas lógicas que o Lacan, não são fórmulas ontológicas, são fórmulas lógicas que o Lacan elabora a partir da lógica aristotélica, da lógica do Peirce, da lógica modal, né? Tudo capitalógico. Ele chega aos matemas a partir dos quantificadores para todo x, φ de x e tal. Né? E são fórmulas que Lacan vai no seminário 20 dele, ele vai dizer, ele há exatamente são campos de sexuação, que ele vai dizer que a sexuação, essa coisa de ser homem, ser mulher, masculino, feminino, tem a ver com como é que essas fórmulas grafam o gozo do corpo. Né? Então, tem um lado masculino e tem um lado feminino. Essa história do lado masculino e do lado feminino, tudo bem que você pode pensar que é uma preponderância qualquer, mas elas não são excludentes, nem são exclusivas. Então, tanto você tem que lidar, resumindo, né, aonde Lacan chega não é a relação binária, e esse é o problema, né, a contracrítica possível. Não é a relação binária que existe o 1 e o 2. Não existe o segundo sexo. O Lacan, inclusive, brinca, fazendo uma crítica a Beauvoir, dizendo que a Beauvoir ligou para ele, quando estava escrevendo O Segundo Sexo, aí querendo conversar com ele. Ele disse, olha, você não vai gostar do que eu vou lhe dizer, porque para mim não tem segundo sexo. Entende? Então, não são dois. A lógica binária com a qual Lacan trabalhou, isso é verdade, a psicanálise trabalhou, que era essa lógica S1 e S2, o 1 e o 2, Lacan, não sei se o pessoal estão me vendo aí, eu estou vendo o quadro. Lacan dissolve isso aqui no seminário 16, quando ele vai falar do pau ordenado. Ele vai dizer que o núcleo S2, matematicamente falando, ele equivale a todos os significantes. Então, o S2 ele é um conjunto de S1 e S2. Então, esse S2 aqui, a gente pode substituir ele por S1, S2. Esse S2, eu posso substituir por S1, fica assim, né? S1, 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 S2. E por aí vai, eu vou desdobrando. E a conclusão dele qual é? É que o 1 não pega o 2. O 1, matematicamente, também é assim, a gente estava falando isso ontem, né? Na sala de aula. Entre o 1 e o 2, existe um espaço infinito. Aqui começa e fim, né? Vou colocar em centímetro, em metro, o que for. O problema é que, matematicamente, entre o 1 e o 2, tem um espaço infinito. O 1, igual, matematicamente, não chega no 2. Não consegue chegar. É sempre 0, os números reais estão aí para mostrar isso. Entende? Então, os matemas não são assim. O 1, fálico, paterno, né? E o 2, da mulher, ou do feminino. Não. Não tem 2. Agora não tem apagamento.
O outro sexo não é o segundo sexo. Lacan chama de o outro sexo. Ele está fora do um. Tanto é que não é 1 e 2, é 1 e A. A equação é essa. É S, A, que ele produz desde o seminário 16. Antes do Matema. Isso aqui é o seminário 20. Então, não tem ontologia e nem tem propriamente uma lógica binária. Porque a lógica binária ele já acabou de... Isso tem consequência, inclusive, para a própria ideia de inconsciente. Você acha que não é de objeto A? É do objeto A. Porque eu não queria fazer as fórmulas, que é muito complicado, muita gente nunca viu, e eu ia ter que explicar e passar o resto do ano explicando. É só para dizer qual é a lógica. Não é? Não é... Existe um, como diz Lacan, né? O il y a de l'un, que é a frase em francês, il y a de l'un, tem o um, é inevitável, do mundo simbólico, mas não tem o dois. Ou melhor, não há relação sexual. O um não pega o dois. Entende? Então, esse outro campo não é um segundo campo, no sentido do segundo sexo. Não é o sexo da mulher. É um campo de gozo, que é o campo feminino. Lacan resolveu chamar de campo feminino, o campo outro. Não? Tudo bem. Né? O fato é que, se, de alguma maneira, o corpo goza dessa forma, o corpo se feminiliza. Mas isso não quer dizer que seja mulher. É qualquer um. Quer dizer, se você voltar lá para a bissexualidade do Freud, por exemplo, né? Também não vale também não, porque não é bissexualidade, porque não são dois sexos. Né? A bissexualidade do Freud está aqui no um. Então tem uma quer dizer, as próprias ideias de sexualidade, para voltar à questão da homossexualidade, da perversão, então, ela passa a ser limitada na definição do funcionamento do sujeito. Né? Isso está desde o Freud, né? Desde o Freud, no Além do Princípio do Prazer. Quem primeiro abre essa questão é o Freud, quando ele vai se dar conta disso, de que as questões sexuais, né, existe um além do princípio do prazer, que, na verdade, é um além do campo sexual que ele vinha promovendo e afirmando. Né? Então, não é a mesma coisa, obviamente, que de 1920 até aqui, esse seminário é 70 e alguma coisa, seminário 20, 70, 71, 72. Tem um monte de tempo, né? Um monte de... Entende? Mas, enfim, é só para... Tem vídeo no YouTube. Hã? Tem vídeo no YouTube. Eu já recomendei para vocês, lá no YouTube tem aquele meu... É no meu canal ou é no Intruso? Intruso? Não sei se todo mundo já sabe, nós temos um canal do YouTube, onde esses vídeos que a gente grava aqui ficam lá. Aliás, tem que colocar, né? Não foi ainda. E tem um vídeo que a gente gravou na época do online ainda, né, que estava na pandemia, onde eu explico, assim, mais didaticamente esses matemas da sexuação em Lacan. Tá? Mas, enfim, quer dizer, a sexualidade, a ideia de sexualidade, ela perde, vamos dizer assim, o tamanho que ela tinha, vamos dizer assim, tanto para o Freud como para o Lacan. Entende? Então, a própria definição do sujeito, ela não, se antes a sexuação ela era dada pela referência ao falo, como ela diz aqui, né? Que era assim tanto em Freud como no Lacan, na significação do falo, Lacan acompanha Freud, por exemplo, mas ela deixa de ser depois. Né? Deixa de ser e fica uma sexuação, inclusive, em aberto. Que essa é a questão do campo feminino. O campo feminino, ele não faz ontologia, ele não faz universal. Né? Ele não responde o que é uma mulher, por exemplo. Ele se propõe a responder isso. Pelo contrário, o A
ele faz uma abertura no 1. Ele mostra exatamente que o 1 nunca chega no 2, porque se chegar no 2, fecha. Faz binário, né? Vamos dizer assim. Entende? Então, essas categorias são abertas. Depois do seminário 20. Enfim. O 1, ele, obviamente, ele serve de baliza, de balizamento para o sujeito necessário, mas ele não é fechado. É exatamente a lógica, a gente tem visto isso na nossa pesquisa, né? A lógica fálica é essa. O masculino, para não complicar as coisas, vamos chamar de homem mesmo, né? Os homens, eles acreditam exatamente na integridade do falo, ou são adoradores do falo, né? Eles acham que tem que ter a potência fálica, e parará. Quando a mulher interroga isso, ele bate na mulher, né? Se sente impotente e espanca a mulher. É porque, para quem não sabe, a gente está fazendo uma pesquisa sobre a violência de gênero já desde foi lá para o Freud, 2020. 1920, não, 1920. Mas, enfim, vamos lá que o texto é bom e ele retoma, né? Porque, assim, os termos estão aí, masculino, feminino, paterno e tal. Sei lá, não vou deixar de pensar que lá, quando voltar para frente, colocou um homem fálico, paterno, etc. Então, se alguém, não sei se é o que dá para a gente pensar, do mesmo jeito que quando, sei lá, pode falar de mãe, a gente entende hoje como função materna, que não necessariamente é uma mulher que está ocupando. Seria essa mesma coisa? Porque, enfim, tá lá, né? Não é o paterno, fala, masculino. Como você não se livra do simbólico e do imaginário, você é coisa você que é matemático sabe disso. A matemática ela é uma escritura. Ela não está se referindo ao imaginário, né? Se você coloca um IA, tudo bem. Agora, é a perversão da linguagem, né? O paterno não é que é o pai. Não. Se você fala masculino e feminino, é menos ruim do que homem e mulher, vamos dizer assim, é menos imaginário, né? Se é que isso é possível. Mas não deixa de ser imaginário, né? É claro. Mas quando você diz masculino e feminino, você pode retirar essa referência mais direta do homem e da mulher. O que é melhor. Agora, se você diz um IA, é uma escritura quase real, né? Não é real porque é letra. Veja que a matemática é mais letra do que o número. Se você a matemática é mais letra e o número é uma letra. Né? É isso que Lacan... Você está entendendo? É como eu disse, é claro que... E aí é onde eu estou dizendo, a crítica é preciso você não recusar, porque é claro que se você pega um IA, você pode trazer para o binário, dizer que é homem e mulher, que é masculino e feminino e tal. Né? Agora, que há por exemplo, uma virilização do gozo do corpo, ou uma feminilização do gozo do corpo, né? Uma forma, uma falicização, uma posição do sujeito mais viril no gozo do corpo, ou uma posição mais objetal, mais feminina, pois é. Não tem jeito, né? Isso é verdade. Agora, aí é que está. Você pode dizer que a gente pensa assim, né? De que, então, se um homem é viril, ele é só viril. Que não é verdade. Né? Só o Bolsonaro. Só o Bolsonaro que é imbrochável. Entende? Você vê, por exemplo, essa ideia de imbrochável. É um adorador do falo, né? O falo é sempre ereto, né? Sempre... Você está entendendo? Que é uma mentira. Né? Quando ele diz isso, todo mundo sabe, inclusive ele, que é uma mentira. Quer dizer, cada corpo, para não dizer cada pessoa, cada corpo vai ter que se haver com isso. Porque a posição de sujeito e de objeto, desde o fantasma, né, tá no Matema, o fantasma está aí também, né, para todo mundo. São polos estruturais para todo mundo. Não é assim, o homem é o sujeito, a mulher é o objeto. O Lacan chega a uma radicalidade da concepção de gozo
de que ele vai dizer o gozo é o gozo do corpo e não tem dialética. Isso significa o quê? Que você não goza com o corpo do outro. Por que a relação, um dos motivos, né? Não é só esse. Mas por que a relação sexual não existe? Um dos motivos é esse. Você não goza com o corpo do outro. O gozo não tem dialética. Você goza com o seu próprio corpo e fica com ele. Como se Lacan dissesse, o gozo é fundamentalmente masturbatório. Você não consegue escapar disso. Claro que na fantasia sexual, você acha que está gozando do corpo do outro. Mas ele diz isso, o orgasmo mostra que quem goza é o seu corpo, e não do outro. Né? Então, são esses polos, né? Já são, o termo é perigoso, mas tudo bem, é para todo mundo. Não existe, pelo menos é como eu entendo, né? Essas 4 fórmulas, para cada lado desse, que eu não escrevi, né? Para cada lado desse tem 2 fórmulas em cima, né? E ainda tem uns vetores embaixo. Não é assim, o lado esquerdo, né? O lado de cá, o 1, é dos homens. O lado direito é das mulheres. Né? Não sei se você é de frente para o livro, né? Não é assim. As fórmulas fálicas, né? E as fórmulas do campo do não todo, vale para todo mundo. É claro que você pode fazer como o Bolsonaro, uma estupidez, e recusar o não todo. Por isso que trata mal o feminino, né? Deu uma escorregada quando teve a filha. Os discursos totalitários, curiosamente, tratam mal o feminino, no sentido que a gente estava dizendo aqui lá no nosso trabalho lá da pesquisa, né? E que o feminino é aquele que faz buraco. Né? O A, daí porque o A, lembre-se, é um buraco. Tem uma fala do especial que eu estava procurando aqui, no Manifesto contra Sexual, que ele diz assim: homossexualidade e heterossexualidade não existem. Seu útero não pertence a você. O feminino deve ser libertado da tirania da política da identidade. Esses são apenas alguns princípios do que nós incorporamos nos corpos trans, não binários. Dessa perspectiva de que a gente insiste em levar para as polaridades aquilo que nem subexiste, nem subverte, assim, não sei. Como, por exemplo, se o feminino ele fura o buraco, se o amor, por exemplo, ou sei lá, se você quiser chamar de outro qualquer, fura-se o narcisismo, não existe uma instância clara que eu possa dicotomizar o que seria ser homem, o que seria ser mulher, o que seria ser homossexual, o que seria ser heterossexual. Exato. Porque o que existe é pessoa, é sujeito. É sujeito. Pessoa não, é sujeito. Mas tudo, na verdade, o amor seria a tentativa de volta. Tudo seria um limite. Não é com a mão sem o outro, né? Eu estou pensando assim, seria a tentativa de volta e tal, fazer alguma coisa com isso nesse tempo. Quando você usa o binário do homem, o binário é simbólico. Né? O binário é simbólico. Já é uma tentativa de resolver essa parada da não relação sexual. Entende? Você, como é um e A, é o simbólico e o real, que não copulam, só se inodam de alguma forma. Essa é a maravilha da cadeia borromeana, né? Que os 3 anéis. Próxima vez eu vou trazer a cadeia. Os 3 anéis se inodam, mas eles não interpenetram. Não é igual o nó olímpico. Se eu imagino que isso aqui seja um nó, isso aqui na topologia é um nó, né? Se eu faço isso, eu interpenetro o outro. E aí eu tenho um anel olímpico, uma cadeia olímpica. Não é assim que o nó borromeano faz. Ele não interpenetra. Ele passa por cima e por baixo
de maneira que eles estão soltos, curiosamente soltos. Quando a gente faz o estiramento da cadeira, você percebe que, aparentemente, eles estão um dentro do outro, mas não estão. Não tem interpenetração. Então, que é muito curioso, né? É muito interessantíssimo. Quando você puxa, aí fica um solto de um lado e o outro solto do outro, né? Aí você acha que esse do meio está interpenetrado nele. Aí você puxa e... Vou trazer na próxima vez para demonstrar isso. Mas veja que é uma tentativa, porque exatamente como não há relação sexual, no campo do simbólico, você tenta grafar isso com o binarismo. Homem, mulher, masculino, feminino, homem, homem, mulher, mulher, o que for. Né? Já é uma tentativa de resolver essa parada da não relação sexual, simbolicamente. Que, bom, é claro que não resolve, mas quebra um galho. Né? Faz uma tentativa simbólica de grafar isso. Agora, me digam uma coisa. A relação entre homem e mulher dá certo? Ah, não. A relação entre homem e homem dá certo? Também não. A relação entre mulher e mulher dá certo? Também não. Nunca dá certo. Né? Você tem que tolerar, suportar esse não dá certo. Entende? Não tem encaixe. Enfim. Vamos lá, vamos voltar para o texto. Lá na página 56, ele fala que Millet tem procurado oportunamente convidar a psicanálise às transformações da cultura, desvencilhada de um apelo retrógrado. Aí, depois ele fala, as mudanças se constatam, elas estão em todo lugar, a função do pai não é o que era. A posição do Millet é essa, de que é uma posição interessante. Né? O Millet diz assim, de que se nós tínhamos a dominância, né, vamos dizer assim, a sexuação, nós tínhamos uma dominância do fálico, do né, do fálico, do todo fálico, do lado masculino, né? As mudanças sociais, culturais, históricas e etc., fizeram um deslocamento de maneira que hoje nós temos uma dominância do não todo, que é uma sexuação pelo feminino, pelo não todo. É a posição do Millet. Né? E, como ela diz aqui, ele tem a gente trabalhou com um seminário dele, que infelizmente só tem em espanhol, faz tempo, aquele inexistência do outro e seus comitês de ética, o nome não é esse não. Ele não tem em português, só tem em espanhol. O outro que não existe, seus comitês de ética, mas em espanhol. Né? Que é um seminário do Millet com o Lohan, o Henrique Lohan. Que é muito bom o seminário. Eu tenho minhas questões com o Millet também, mas não deixo de ler o Millet porque criticam o Millet. Né? Porque ele tem essas coisas de prender o povo e tal. Que o Millet é o genro do Lacan, que casou com a filha dele, detém os direitos autorais e tem essa briga contra o Millet, porque o Millet estabelece o seminário do Lacan, o povo diz que está errado, e foi ele que inventou, ele que escreveu. Tem uma confusão, tem um babado aí, complicado e tal. E ele é muito criticado por conta do estabelecimento dos textos do seminário de Lacan, que são esses oficiais, que cá para nós tem uns que são muito ruins. O seminário 20 é terrível. O seminário 20 é terrível. Se querem ler o seminário 20, comprem uma versão do pessoal da Letra Freudiana do Rio, que é a melhor versão em português que eu conheço do seminário 20. O pessoal da Letra é uma versão pirata, né? A gente chama de versão pirata. Mas é excelente essa versão do pessoal da Letra Freudiana do Rio. É a melhor versão portuguesa. A versão oficial é uma lástima, realmente. Você vai comparar com o francês, porque tem o francês, está tudo disponível na internet. Se vocês lerem em francês, ótimo. Né? Sim, então o Millet, nesse texto, por exemplo, nesse seminário, ele vai dizer isso, é uma coisa, é uma proposta interessante, né? De que realmente você tem, é aquilo que a gente vinha falando na vez passada. É nítido
que nós temos um movimento histórico, político, econômico de que o patriarcado está em declínio, por exemplo, né? E que culturalmente, socialmente, existem, por exemplo, sexuações ou sexualidades que não acompanham mais a lógica fálico-patriarcal tradicional. Não é? Isso é muito mais exposto, né? A própria homossexualidade é muito mais exposta hoje. Os casais homossexuais, há 10, 15 anos atrás, não podiam andar no meio da rua, né? Abraçados, de mão dada. Hoje em dia é comum. Você vê em todo canto, né? Aqui no shopping e etc. Isso é autorizado, entre aspas, né? Passou a ser autorizado. É claro que ainda existe, né? As moralidades e as violências, claro, ainda existem, né? Mas é bem diferente, né? Ainda na página 56 aqui, né? Tem uma parte que diz assim: os homens são os antigos médicos decaídos, degradados por causa da emergência das mulheres, né? E é bem isso que a gente falando na pesquisa. A violência, ela vem exatamente quando essa mulher, ela começa a demonstrar que o casamento e filhos não é suficiente. Ela começa a emergir, né? Algo implícito se torna explícito. E aí, a gente vai observando, nos casos que eu estou observando, que são de violência física mesmo, abuso sexual, tudo, entendeu? De que, a partir do momento que aquela mulher, ela começa a ir trabalhar, ela começa a sair de casa, né? Vem com uma violência muito maior, ameaça de morte, faca, arma. E aí, a gente começa a voltar também na linha do tempo dessa mulher, perceber que ela presenciou violência, e que ela também sofreu violência, mas não necessariamente do pai. Muitas vezes da mãe. Quente, muito baixa essa condição, sabe? Desculpa. Sim, mas é isso mesmo, né? Quer dizer, o curioso, e aí ela tem razão, né? Não só ela, como todos os textos da Butler, Preciado e etc., de que, por exemplo, uma certa condição fálica do homem ela é garantida para ele em função de uma certa submissão ou de uma sujeição da mulher. Né? Quer dizer, é muito comum isso, né? Tem um fenômeno extremamente comum que vocês já devem ter visto, que é o fenômeno dos cinquentões, né? O que acontece? O cara está casado, até 30 anos de casado e tal, os cinquentões, né? Aí se separa, troca a mulher, que é cinquentona também, por uma de 20, dizem as mais línguas que é por duas de 20, né? E geralmente é uma mulher mais nova, geralmente de uma classe social mais baixa, a quem ele possa ter algum tipo de ascendência simbólica, fálica, intelectual e etc. É muito curioso isso. Né? É quase 100%. Se vocês forem atrás dos cinquentões que se separam, todos vão atrás de meninas mais novas e de uma classe social mais simples. Muito curioso isso. Porque aí né, o homem pode se sentir nessa ascendência fálica diante da mulher. É muito curioso isso. Hã? Ou uma moto, né? Compra uma Harley Davidson e vai virar motoqueiro, né? Fazer motocicleta com o Bolsonaro. Mas, enfim. Não, mas isso sobre o Bolsonaro é importante também, porque até a gente estava pesquisando, os casos de violência aumentaram lá no início do governo. Ah, sim. Não só por uma questão do discurso nem pelo da cunha, mas porque ele endossava as práticas de violência contra as mulheres. Sim, autorização, né? Aqui na página 58, ele fala sobre isso, né? Sobre a hierarquia, né? A naturalização de uma hierarquia entre os sexos. Se a gente for observar a pesquisa também de violência de gênero, uma das palavras que mais saem é medo, né? Medo desse homem. Mas o que é o medo desse homem? Né? Quando você para observar o que é que esse homem significava para essa mulher, né?
Eu estou falando disso também porque a minha dissertação são sobre esses casos clínicos, né? E o professor é meu orientador. O orientador que eu escolhi, inclusive. E aí, claro, teve uma questão de escolha, não é verdade? A partir do desejo. A gente vai vendo aqui uma parte muito interessante, que ele fala, olha, que a diferença é determinante para a alteridade. Até naquele capítulo de livro, que fala, que saiu, né? Que são escritos, Sim. fala sobre essa questão da alteridade. Então, é como se esse agressor não conseguisse conviver com essa alteridade, com essa diferença, né? É muito chocante quando a gente vai ver os números de violência de gênero, e quando a gente vai observar tudo isso aqui, é extremamente chocante. E veja que isso está também no nosso capítulo, né? Quer dizer, o declínio do ideal viril, que tem a ver com o declínio do patriarcado, e que está deixando os homens meio sem referência, meio com dificuldades com isso. E isso também é um motivo de que, por exemplo, quando uma mulher, porque vai trabalhar, ou porque apresenta o desejo, porque o desejo da mulher é um terror para o homem, né? Apresenta o desejo e tal, eles ficam completamente desorganizados. O que acontece? Bate na mulher. Né? É uma tentativa, é uma passagem ao ato, né? Uma tentativa de manter a mulher numa posição submissa, porque mantendo a mulher na posição submissa, ele se viriliza, vamos dizer assim. É muito comum isso. A mulher, e é por isso que o nome do livro que a gente publicou é Violência de Gênero e Ódio ao Feminino. Porque exatamente por isso, o feminino ele está sempre fazendo buraco nos ideais fálicos, virilistas e tal. Né? Hã? Tá, ele é um e-book gratuito, se chama Violência de Gênero e Ódio ao Feminino. É um e-book, bota aí na internet que aparece. Ou então vai na CRV, que é a editora, e está lá. E tem um capítulo nosso lá, que é exatamente. É meio que a conclusão da pesquisa, né? Esse capítulo desse livro. Tem 2 capítulos, tem esse, eu também não me lembro como é o nome, capítulo, mas vocês procuram pelo meu nome que vocês encontram, né? Foi eu que escrevi e os pessoas bolsistas, né? O pessoal da pesquisa. Tá? Que é praticamente o relatório da pesquisa, né? Esse vídeo eu estava falando uma coisa sobre VPI, né? Sobre o quê? VPI, violência entre parceiros clínicos, como a VPI. E aí, era uma associação, na verdade, isso já é um estudo de 10 anos da Universidade de Oxford, porque hoje é a referência nesse estudo, e eles estão analisando qual a relação do termo casamento com a violência doméstica entre casais LGBTQIA+. E interessante porque eles não finalizaram a pesquisa, mas saiu uma escrita agora em novembro, dizendo que depois que veio à tona entre os casais a concretização do casamento gay, o índice de violência entre os parceiros aumentou. Nunca existiu violência, pelo menos violência física, violência escancarada, digamos assim, a grosso modo, né? Mas eles levam em consideração também, não existe relação de violência. Porque um dia você vai acordar troncho e o corpo vai zoar, né? Não existe relação distante de violência, ou seja, mas o que é interessante é o nome, mais uma vez o nome. Veja, aqui no Brasil... Significante conta. Mas uma representação dele
de não representação de papel, né? Talvez seja por aí, não sei. Eu falei tudo assim. Mas o que eu achei interessante é porque aqui no texto, quando fala do casamento gay, ainda fala na perspectiva da subversão. Ainda fala que já não basta o fato de ser gay, ainda tem que casar. Né? E esse termo vem em pauta novamente. Né? E eu queria escutar a sua opinião sobre esse nome. Né? Eu não sei se você entendeu da mesma forma que eu. Eu acho que ela não faz propriamente uma crítica à subversão, ela diz assim, por que o fato de você ser homossexual ou negro, você tem que ser exótico? Sim. Por que não pode ser uma pessoa comum? Sim. Entende? Ela faz, inclusive ela cita a amiga, né, que ela era negra e ela ficava insistindo para ela ser negra, negra típica, vamos dizer assim, né, com aquela coisa, a vestimenta da cultura negra e tal. E a amiga diz, pô, sai fora, eu quero me vestir de uma pessoa comum, não tem problema nisso, né? Mas sempre existe um caráter da transgressão. Pois é, eu entendi, não sei se você entendeu a mesma coisa, que ela está criticando isso. Ela está dizendo que uma vez, olha, uma vez, por exemplo, lembra daquele filme Brokeback Mountain? E na mesma época, que era uma história de um casal gay de peões, né? Aqui a gente chama de peão, né? Boiadeiro, né? Sei lá, como é o nome. E no mesmo Oscar, tinha um outro filme do escritor, rapaz, que esqueci um escritor famoso, eu esqueci o nome, que também era gay, era muito gay, se é que isso existe, né? Ele era... E o interessante, aí o Caetano, na época, escreveu um comentário, se eu não me engano, foi na Folha, dizendo isso, olha, o verdadeiro filme subversivo não é o Brokeback Mountain, é o outro. Porque o cara com o nome do cara na ponta da língua. Foi um filme famoso. O cara, inclusive, o ator que fez morreu há pouco tempo. Você lembra de nada, né? Mas, enfim, eu achei esse comentário do Caetano, na época, faz tempo. Só cabia uns 10 anos ou mais, não me lembro. Que ano é o filme de Brokeback Mountain? Entende? Quer dizer, o fato de que, por exemplo, é importante que não é você, por exemplo, perder a veia subversiva, seja do feminino, seja da homossexualidade, seja do que for. Mas é importante também que esses que estão na condição de abjeto, sexualidades abjetas, se tornem pessoas comuns. Entende? De não sofrer os efeitos da abjeção. É claro que o perigo é você se enquadrar, né? Como, por exemplo, a história da branquitude do Fanon. Né? Os negros se enquadravam no mundo branco porque se branqueavam psiquicamente, esteticamente e tal. Não é essa a ideia, né? Claro. Mas eu acho interessante. Eu acho que é uma questão para se pensar. Né? Você afirmar a diferença, por exemplo, da cultura negra, da cultura gay, da forma gay de se relacionar e tal. Mas é importante que isso seja tornado comum, né? De uma certa forma, de que isso não seja mais necessariamente um espanto. Como era o que eu estava dizendo, quer dizer, há 10 anos, se você encontrasse um casal gay de mão dada se beijando no meio da rua, era um escândalo. 10 anos talvez eu esteja exagerando, mas hoje em dia não é mais. Hoje em dia... Hã?
é uma coisa outro, não, olhar, o lugar onde eu peguei, né? Aquela pessoa está numa loja, você vai pagar com dinheiro. Então, assim, mas quando se fala, pensando, quando nós vamos chegar ao ponto de não precisar fazer isso, ter uma caída, principalmente para poder trazer um cenário mais no final, né? Das diferenças a serem primadas. Eu acho que nós nunca vamos chegar nisso, não, mas porque eu acho que é um pouco a mesma lógica do mal-estar do Freud. A gente nunca vai conseguir isso plenamente. Mas isso não quer dizer que a gente não possa, de alguma maneira, dissolver, não completamente, mas dissolver em parte os efeitos, porque isso é uma segregação, né? É o que Lacan chama de segregação. Ah, alguém entrando aqui? Não. Você segrega exatamente, a tese do Lacan sobre a segregação é essa, de que você segrega o gozo estranho e abjeto do outro. Tá? É esse o motivo, vamos dizer assim, da segregação. Então, eu acho que a gente não vai conseguir essa plenitude, não, porque é meio impossível, como eu disse, pelo menos como eu entendo, é a mesma lógica do mal-estar do Freud, né? Não tem como você dissolver o mal-estar, é impossível, mas você pode viver melhor, vamos dizer assim, não por isso. Conviver melhor de alguma maneira, se você, por exemplo, denuncia isso, declara isso, faz movimentos discursivos para isso, né? A psicanálise, por exemplo, se não for reacionária, como foi, né, em determinados momentos, se não entrar nessa coisa da declinologia, que eu gostei muito do termo, né, de que, né, sem pai o mundo se acaba, não é verdade. Né? Quer dizer, é lógico que nós vamos sofrer os efeitos por exemplo, tem vários autores que falam nisso, né, da falta de significantes mestres. Isso tem aparecido, né? Isso a gente tem, por exemplo, se deparado com eu acho que ela trata muito romanticamente isso, né? A história do romantismo, ela trata de uma maneira romântica a falta dos significantes, uma certa dissolução dos significantes mestres na cultura. Quem tem encontrado isso, por exemplo, essa epidemia de TDAH, por exemplo, em adolescentes, é muito curiosa, né? Muito curiosa. Quer dizer, do ponto de vista psicanalítico, a gente fica achando que TDAH, esse negócio de TDAH, isso é coisa de psiquiatra e tal, e etc. É preciso olhar de uma maneira mais detida. Porque, por exemplo, é lógico que o TDAH, a gente não vai tratar o TDAH como os psiquiatras tratam. Eu acho que o TDAH é uma agitação produzida pela angústia. Né? Uma agitação produzida pela angústia. Agora, por que a criança está angustiada e agitada? Né? Que é uma questão que a gente precisa perguntar clinicamente, do ponto de vista psicanalítico. Porque muitas vezes falta baliza. E é muito louco quando as pessoas utilizam isso, não só como um indicador, mas como uma defesa. Por exemplo, eu estou nessa tradição com os meus alunos, e mais professora diz, mas professora, não TDA, na vontade de dizer, não, o pior, eu não sei, porque a gente recebe, os professores recebem, nós recebemos, pelo menos eu recebi já em uma ou duas disciplinas, em 2 semestres, você recebe do PAP uma CI dizendo, fulano, que agora é uma ruma, né? Não é só um modelo, fulano, fulano e fulano tem TDAH. E por isso você tem que dar 1 hora a mais, na época do online, né? Você tem que dar 1 hora a mais para eles fazerem a prova. Quer dizer, se instituiu, né? É muito curioso isso. Então, veja bem, a falta do S1, que, por exemplo, o Lacan não fala, por exemplo, da dissolução do S1. O S1 está aqui. O problema é que o S1 não pega mais o S2. Não tem fechamento. O Lacan sai do S1 e S2 para um termo, uma ideia, que tem a ver com a ideia de litoral, que eu vou terminar, e aí ele vai chamar isso aqui, quem chama?
É como se a cadeia de linguagem não fosse mais cadeia no sentido, né, do S1 que pega o S2. Ele até brinca, quando ele fala de S1 e S2, ele brinca com antes, né, antigamente, não lembro onde foi isso, não sei se foi na instância da letra, talvez, ele brinca com a história dos elefantes. Né? O elefante, a tromba pega no rabo do outro e sai andando, né, no círculo, isso faz isso. Né? Era a cadeia, né, significante. Como ele, nem que dissolveu, ele desdobrou o S2 nisso aqui, ele diz, não, rigorosamente, a cadeia só tem S1. Mas não é a falta de S1. Isso é extremamente comum na clínica e vocês vão se reconhecer nisso também. Eu queria que tivesse alguém dizendo o que é que eu tenho que fazer. Não é? Neurótico precisa disso. Não é? Como é que se faz? É mais fácil se alguém disser, faça assim, é o que o coach faz, né? Faça assim, então, e tal, tal. Quer dizer, não é o que a análise propõe. A análise propõe que o próprio sujeito produza os seus S1. Lembrem que no discurso do analista, o S1 está no lugar de produção. É o lugar da produção. Então, não é assim, vamos dissolver os S1, as referências do sujeito, a zero. Eu acho complicado você dizer isso. É importante que haja referência, S1, mas seja produzido pelo sujeito. Os balizamentos dele. Entende? É um enxame. O termo enxame, vem de lição, francês, que é enxame, e S1. A homofonia de lição com S1, que é uma forma rica com isso, com enxame. Você vê que o enxame não é uma cadeia. Né? Lacan sai do elefante para a abelha. Né? Abelha A. Viajei aqui, né? Mas veja que é interessante, porque tem a ver com essa coisa do litoral. Que ela não chama de litoral, né? Ela, não sei por quê, não se refere ao litoral do Lacan. Mas diz. Não, ela não sei se ela não leu ou o que foi, mas ela não faz essa referência que é importantíssima em Lacan. Ninguém. Eu estava pensando uma coisa, ele comentário da e eu fiquei pensando assim, depois que começou a chamar de casamento, o número de violência aumentou. Né? Será que não começou a aumentar porque começou a ter dados, porque se institucionalizou essa união e aí precisar? Será que aumentou ou será que está só aparecendo? Né? E esse negócio das políticas públicas... Ou porque o significante casamento carrega um compromisso moral, uma obrigatoriedade moral, que é complicado. Tem muitas... E talvez as duas coisas, né? E talvez as duas coisas. Mas eu fiquei pensando exatamente nisso, na importância de geração de política pública e de dados para você estudar como é que as coisas acontecem. Da mesma forma, esse negócio os alunos que têm DDA terem uma hora mais de prova. Chama atenção, mas eu fico me perguntando, sei lá, talvez tenha muita gente tendo um diagnóstico sem, de fato, ter uma questão, talvez precisasse, mas, sei lá, pessoas com deficiência fazendo Enem, tem alguns que têm uns ajustes que são, de fato, necessários, que tem dificuldade de leitura, tem outras questões que não sei. Talvez eu fique me perguntando o quanto que isso deveria entrar em política pública ou não, sabe? Assim, eu acho que tem certas necessidades que talvez caibam, mas eles perguntavam o que é cabe e o que é que não cabe. Né? Sei lá, por exemplo, cotas raciais para pessoas negras. Faz sentido, né? Tem uma questão histórica importante, etc. Para que dá mais tempo de prova. Estou fazendo uma aproximação perigosa, não estou dizendo que é a mesma coisa. Mas, sei lá, o que a gente consegue demarcar para dizer o que é que cabe e o que é que não cabe? Tá? Veja bem, o problema, o que me incomoda nessa história não é nem o diagnóstico, que já é muito ruim. Não é nem o diagnóstico. É que os jovens, eu durante 20 anos não dei aula para primeiro, segundo semestre. Com a pandemia, quando eu fui para o pós-doutorado e voltei por conta da pandemia, né, um pós-doutorado frustrado, por causa da pandemia,
E aí eu fiquei sem carga horária e fui dar aula pelo semestre. Metade da turma, João Pedro era da turma. Metade da turma, estou exagerando talvez, com TDAH. É muito impressionante isso. E o que é pior? Zero interrogação. Zero. Eles não interrogam que diabo é isso. Por que está todo mundo TDAH? Pelo contrário. Usam isso como sendo exatamente, olha, é como se fosse um S1. É um S1, é um significante. Baliza, eu sou bipolar. Né? Tem uma identificação com isso e zero interrogação. Eu acho isso complicadíssimo para uma geração, a geração toda diagnosticada, toda, é impressionante. Jovens, e que é pior, não é nem a diagnose, que já é ruim, como eu disse, é que não estão interrogando estudantes de psicologia. Sou estudante de matemática, estou brincando. A turma, né, da engenharia e tal, que a gente está sendo preconceituoso, porque essa turma também pensa, né? Mas não tem essas interrogações, talvez, né? Desculpa a turma da engenharia, né? Eu estou brincando, mas entende? Quer dizer, que haveria se supõe que seriam mais críticos, ou se poderia pensar, mas não é verdade, até porque a psicologia também é um problema. Eu digo. Quando você falou do movimento da violência mulher, tem uma pesquisa que eu acho que foi a da voz do povo de família. Esse livro, essa pesquisa foi feita não sei se está participando, por 2 sociólogos. E no final dessa a pesquisa demonstra que a partir da implementação dessa política de governo, o nível de divórcio em regiões do sertão nordestino, em vários estados, aumentou exponencialmente, quase a nível de 100%. É um negócio bizarro, o número. E por quê? Aí, como a gente vai. E aí, eu vou fazer um paralelo, fazer um paralelo com os né? Tipo, a prova, e fotos e tal. É importante justamente para pensar o quanto agora a juventude está colocando como muito possibilitário de fazer alguma coisa, porque se coloca como se protege na frente do tecnológico, mas também diminui as possibilidades. Só que isso é muito importante justamente para entender isso, porque entender a cultura e como é isso. Aquela mulher que saía de poder fácil, né, de poder do marido, a partir do momento que ela começa a receber um dinheiro mensal, e ela pode comprar chinelo, ela pode dar o mínimo de condição básica de vida para aquelas crianças e para a família, ela sai do marido. Então, ela não se sujeita mais a trabalhar em casa ou a qualquer outra coisa, porque ela pode, sabe? Então, assim, é por isso que é importante que se fale esse texto e, principalmente, a gente preste atenção nessa questão da saúde pública. E a gente não pode apelar isso nem na psicanálise, nem em nenhum lugar. E aí, o que deixa, eu cheguei a ter alguma experimentada na segunda sábado, desse dia, a gente foi preocupada lá com o curso de Jorge, inspiradora, incrível, eu estava lá também. Mas, no final, fizeram uma pergunta sobre como a gente tem essa análise, se ela realmente está nesse lugar ativamente consciente no patriarcal, isso está vindo para cá. Né? Está superando essa dicotomia de áreas, também tem período, não foi, a gente pode falar, não sei o quê. Mas aí uma coisa que falou uma questão de que da epidemia realmente da subjetividade trans a partir de uma não constituição de subjetividade. Isso é muito complexo porque, calma, sabe? Vamos ficar pensando sobre isso, assim, vamos entender o que está acontecendo, estudar o que está acontecendo, para depois a gente falar alguma coisa, porque quando a gente se coloca muito contrário a alguma coisa, tipo, está tendo uma coisa que acho que errado. Então, vamos entender o que fez, antes de falar que isso está totalmente errado, porque acho que quando uma coisa fez, antes de poder dar qualquer possibilidade do sujeito, do adolescente, porque foi muito mal de quem acha que é adolescente pode transicionar,
nunca vou falar, mas foi basicamente a ideia dele. Ele acha que essa pessoa não consegue ter esse dedicação possível para conseguir fazer esse processo, sabe? Então, acho que é isso, é sempre calma, vamos fazer os números, vamos entender, conversar, dialogar e principalmente elaborar política pública para tudo. E também entender se tipo, o número está crescendo exatamente porque a galera está começando a, sei lá, perceber que as resistências estão diminuindo e aí conseguem aparecer, ou se é uma produção da sociedade, foi isso que ele deu a entender. E o número de pessoas transexuais aparecendo era um produto histérico da sociedade atual. E a gente tem um artigo que ele fez, que a gente lê assim, para entender o que ele quis dizer, mas a fala foi muito curiosa. Assim. Até vocês, assim, a epidemia da transexualidade rola a doença, né? Porque, veja bem, eu acho que pouco, né? Porque é uma parte de outros fatores. Que vão tornar esse movimento coisa biológica. E aí, assim, eu acho que eu já falei que vocês falaram, é importante essa decisão de aumentar as horas de prova não tem nada. Eu acredito que tem muita gente que vai ter na boa ele estudar sobre os fenômenos da vão verificar certas dúvidas, né? E assim, certas adaptações das provas, mas tem muita essa questão de quando esse diagnóstico ele faz com que ele não se responsabilize. Exatamente. Por certas coisas. Exatamente. E aí é muito cômodo você pegar a sua bipolar, o seu TDAH e aí se fechar para uma possibilidade de uma elaboração até muito Baseada no que eu pensando aqui, na verdade, eu estou pensando desde que nasci sobre isso. Sobre os dispositivos de intencionalidade disso aqui se presta a isso, né? Esse absoluto. E aí você traz algum questionamento e essa retroalimentação de um sistema neoliberal, sim, é interessante, porque tem que facilitar a minha vida, eu não questionar isso, aquilo, a própria violência. Que homem que comete violência sabe falar, sabe o que é nisso? Então, assim, às vezes me bate assim, um otimismo muito dramático, para não dizer o pessimismo, porque parece um cachorro correndo atrás do rato, porque as discussões estão no lugar onde, de fato, nós podemos transformar, causar impactos, ainda que seja de forma expressiva, né? Barrar o outro, sei lá. Mas, assim, quem está no centro dessa questão é eu, a operação da Helena, está uma vez um pouco que vai para a rua, para o meu talento, todo tipo de branco que ele faz, pô, quem pode fazer, ele faz, não é aquele fogo. Às vezes eu sempre estava na época de causa não volto, lá. Então, assim, é isso, aqui se presta e, assim, até onde vai isso, porque parece que as coisas avançam, mas sim, proagem, muito. Eu acho que veja bem, eu acho que isso que você colocou é uma questão importante e delicada. Porque, por exemplo, eu não acho que a gente deva aceitar a diagnose psiquiátrica. Não acho. Eu acho que a gente tem que ser radicalmente crítico, porque a diagnose psiquiátrica é biopolítica, é classificatória e segregacionista, e eles não sabem nada de subjetividade, nem querem saber. Eles querem dar remédio. Então, a gente, do ponto de vista da psicanálise, da ética da psicanálise, nós não devemos aceitar nem para fazer política pública. Isso é uma questão, é uma posição minha. O fenômeno do TDAH, você pode interrogar o que é que está acontecendo com esses meninos, né, que estão chamando de TDAH e que, como eu disse, para mim é uma agitação produzida pela angústia. Por que esses meninos não estão conseguindo dar conta dessa angústia, dessa agitação? Será que a suposição está faltando algum significante mestre que organize, né, o gozo do corpo de alguma maneira? Né? É provável. E aí merece pesquisa. Mas não acho que deva ser através da aceitação da lógica psiquiátrica.
Por mim, a gente fundava uma neo-antipsiquiatria, entendeu? Eu acho que isso é uma questão, e tem que tomar cuidado com isso, porque é isso que a Bárbara falou. Quer dizer, o problema é esse, é que a biopolítica ela é dessubjetivante. Quer dizer, se você diagnostica e dá remédio, os meninos não vão pensar nem interrogar. A rebeldia acabou-se. Vão ser rebeldes fazendo o quê? Usando droga e tal, e etc. Porque os ideais políticos sumiram. Vocês não querem mais mudar porra nenhuma. Não querem mais mudar o mundo. Eu, adolescente, queria mudar o mundo. Eu queria ser comunista, não sabia nem o que era, nunca fui. Mas tinha, naquela época, né, esse ideal dos adolescentes de querer, porque eu sou a geração posterior a 60, né? Eu nasci em 60, então, 64, né? A turma lá da rebeldia e tal, e etc. Ainda estava na rebarba dos ideais, né? Dos grandes ideais culturais que a pós-modernidade dissolveu. Não existe mais isso. Ninguém quer mais mudar o mundo, né? Então, de todo modo, quer dizer, é preciso interrogar o que é que está se passando. Mas eu não aceito o diagnóstico que é TDAH. Eu acho que o problema é de outra ordem. Porque quando você diz TDAH, você reduz a uma coisa dos neurotransmissores e não sei das quantas, taca remédio. Ontem foi semana passada, a Gabi, estagiária, apresentou um caso lá na TTP. Estou apontando para o Vitor, porque ele está fazendo TTP comigo agora. Ah, você estava lá também, né? Então, veja, se aquele garoto que não concluiu, né? Mas ele está muito melhor do que chegou. Se aquele garoto tivesse sido atendido por um comportamental do lado de um psiquiatra, porque os comportamentais são secretários serviçais dos psiquiatras, né? Esse menino teria sido diagnosticado TDAH e estava tomando remédio e fazendo alguma tortura psicopedagógica para aprender a ler e escrever. Entende? Mas eu acho que a gente tem que pegar uma epistemologia nossa área de psicanálise, tá? Sim. Vamos então pensar Sim. exatamente qual que é essa angústia que estão cometendo os nossos adolescentes para que tenha essa necessidade de Pois tanto Mas o problema é que tem um monte de coisa escrita sobre isso. Da psicanálise, da sociologia, da antropologia, tem um monte de coisa, mas não chega nele. O que chega nele é o TDAH, entende? É a questão política do discurso dominante. Sobre as discussões sobre a subjetividade pós-moderna, o mundo atonal do Badiou, que ela cita vários. Né? A feminilização do milério. Tem um monte de coisa que está sendo dita sobre isso. Mas que não chega lá, porque o que chega lá é a dominância da biopolítica psiquiátrica, médico-psiquiátrica. Né? E, obviamente, você não vai chegar para um adolescente e dizer, olha, meu amigo, é porque você está num mundo feminilizante. Então, não é isso, entende? Está faltando S1 para você. Entende? Não é dessa ordem, eu sei que não é assim. Entende? Mas isso é chapado, é submetido a uma mera diagnose fragilíssima do ponto de vista epistemológico. Eles mesmos, psiquiatras, se você perguntar o que diabo é TDAH, ele não vai saber, né? Porque é uma classificação. Ele não sabe muito bem, porque não tem teoria. Eles dizem, TDAH é isso aí, o menino está lá e para cá e tal. Outro é o paciente da Bárbara, né? Que o menino chegou com esse diagnóstico, a mãe perguntando se o menino era TDAH, o menino estava agitadíssimo diante da mãe, quando foi ser atendida por ela, o menino era uma flor de criatura. Entende? Um TDAH situacional, que estava na frente da mãe, ele estava... A mãe saiu... Eu lembrei do depoimento da colega, era uma vez. Era o quê? Uma vez na sala de aula, a professora disse que o remédio para o TDAH é uma bênção. Porque aí você consegue, uma vez com o pessoal, de dar aula, porque vai ficar quietinho, vai ficar no canto dele. Ele terminou sem falar do litoral. Eu estava doido para falar do litoral. Ele pode falar, mas diz. Eu lembrei um caso interessante, assim, de uma amiga minha, assim, que era mãe, assim, eu menino que ela achava que tinha TDAH, né?
curiosamente, ela até levou, tipo assim, um menino assim, um dos psicólogos, assim, dessas linhas mais comportamentais e tal, e tal, e tal. Surpreendentemente, o psicólogo não diagnosticou o menino com TDAH, né? Mas uma coisa assim, que a gente percebia nela, que ela ficava até decepcionada, assim, de não ter recebido diagnóstico, sabe? Tinha até uma certa... Pois é, você vê que é exatamente, quer dizer, há uma demanda, a diagnose não é só psiquiátrica, obviamente tem a ver com a instalação e a dominância do discurso médico, biopolítico, médico, psiquiátrico e tal. Porque são as pessoas que se diagnosticam, você vai no Google, a dissertação do Léo foi sobre isso, a autodiagnose, e que você não precisa nem de psiquiatra, você já tem no Google, e você já tem significantes. E são significantes mestres fuleiríssimos, não é? Tanta coisa interessante para você produzir. Você vai produzir diagnóstico TDAH para organizar a sua vida, pô. Não é? Vocês estão entendendo? É uma pobreza do ponto de vista, porque é biopolítico. É uma pobreza simbólica terrível. Entende? E o pior é que isso segrega. Isso classifica, isso diagnostica, classifica e segrega. Né? O sujeito fica numa certa condição complicada. Né? Então, eu acho que a minha posição é radical com isso. Nós não devemos aceitar. Devemos bater pesado na psiquiatria, porque a psiquiatria merece. No sentido de que eles são braços biopolíticos de uma dominância que é nefasta, que está apagando a condição subjetiva do sujeito. Isso na psicanálise não pode aceitar. Né? Por outro lado, obviamente, você não é que você vai matar os psiquiatras, você... Bom, estou pensando. Clinicamente, não, você, obviamente, a medicalização, não estou dizendo que vamos acabar com a medicalização, porque clinicamente também, de uma certa maneira, é importante quando você atende no campo das psicoses, o que for e tal. Mas isso é outra coisa. Né? Uma coisa é você pegar o discurso médico e querer organizar a subjetivação ou a dessubjetivação dos sujeitos através disso, entende? Isso é de quem era aqui? Eu acho que eu só ia reforçar essa questão da pobreza. É tão assim, marcante que você vê que a alucinação, pode guardar, aí, por exemplo, o autismo, agora o espectro, teria abrange mais comportamentos e aí mais pessoas vão ser diagnosticadas com autismo. Então, é uma coisa muito geral. Qualquer um pode ler aquilo ali, por exemplo, se tem comportamento alterado. Aí ninguém tem interação social e não ser autista. Então, cada coisa é mais geral. E aí abarca mais pessoas, acho que é por isso que não tem muito diagnóstico. Porque são sintomas assim, que todo mundo pode ter algum momento da vida. Deixa eu só fazer um comentário rápido sobre o litoral, porque eu acho importante, né, que... na verdade, eu já fiz, né? Como vai ser rápido, eu vou só repetir um pouco, porque tem a ver com isso, com essa ideia que ela fala aqui, né, eu até coloquei um enxame aqui também, do limiar e tal, e etc. Mas veja que é exatamente isso, quando o Lacan vai falar do litoral, fronteiras, limites, ele faz exatamente essa diferença entre a fronteira e o litoral. Né? A fronteira ela é fixa, ela tem um corte. O litoral não, é como se pensa no litoral na praia, né? O litoral ele avança, volta, entende? Se a gente considerar que é um pouco isso que ela está propondo, né? De que essa condição aí dos matemas, esses campos do gozo, que é esse campo fálico, o campo do outro, que isso é da ordem de um que ela chama de limiar, não é isso? Não é limiar, não? Limiar, o termo é ruim, eu prefiro litoral. Litoral é muito melhor do que limiar. E é um termo usado pelo Lacan, que tem a ver com a letra, que vem do literal. Né? O Lacan faz uma brincadeira entre literal no sentido da utilização da letra, porque o que a gente pode fazer com o real é literalizá-lo, né? Grafar o real com letras. A gente não pode capturar o real, ninguém pega o real pela cabeça. Né? A gente literaliza. E essa literalização é exatamente isso, ela não é fixa.
Porque você dá nome ao real, não quer dizer que você amarra o real. Mas você faz certos limites, né? Limite não é ruim. Certos litorais com o real que dão alguma referência ao sujeito. Mas não dá para você fixar o real. Né? É a mesma coisa para a condição sexual do sujeito. Você dizer eu sou homem ou eu sou mulher é uma tentativa simbólica de você resolver essa parada de não poder se dizer homem ou mulher completamente. Né? É uma bipolaridade simbólica para tentar dar algum tipo de amarração. Mas todo mundo sabe que isso é complicado. Né? Todo mundo sabe, mesmo sem saber que sabe, sabe. Porque se isso fosse definitivo, você dizer eu sou homem, eu sou mulher, ninguém ia para análise. Os homens, por exemplo, não iam para análise. Né? Isso seria resolvido. Ainda bem que não é, porque senão não tinha analista. Né? Entende? É um litoral. É um litoral que depende de determinadas posições e depende como o próprio sujeito trata o gozo do corpo. Literaliza ou litoraliza o gozo do corpo e a sua relação com o outro gozo. Né? Entende? Então, não é uma ontologia. Né? Apesar dela fazer essa crítica, como eu disse, é claro que pode ser ontologizado, né? E daí a crítica precisa ser escutada como um risco, mas não é assim que, na clínica, por exemplo, não é dessa ordem. Né? Você não trata mulheres ontologicamente mulheres, essencialmente mulheres, ou homens, ou trans, você trata o sujeito. Clinicamente é assim, psicanaliticamente é assim. Mas, enfim, mais alguma questão? Por isso que é litera. Porque litera é letra, né? Latim, eu acho. Bom, preciso avisar vocês que daqui a 15 dias, nós não vamos ter encontro, porque estaremos no simpósio de psicanálise. Espero que todos e todas se inscrevam, não é? Vai ter o simpósio, o pessoal que não mora em Fortaleza, nós vamos ter um simpósio aqui na universidade, e duas colegas da graduação, a Jussara e a Sabrina, estão organizando. O simpósio é muito bom, muito bacana, e vai ser terça, quarta e quinta, tá? É um simpósio comemorativo dos 100 anos do Eu e o Isso, do texto do Freud, né? Que faz 100 anos agora em 23, tá bom? Então, até daqui a um mês, né? Eu nem sei que dia vai ser, tá bom? Acho que é 11 Não, pois é, o simpósio, eu digo o nosso encontro, só vai ser daqui a um mês, praticamente, tá bem? Depois a gente vê o que é que faz com o texto para repor, tá certo? Primeiro capítulo do... Para a gravação.